Olá, boa tarde. É um prazer voltar aqui ao ar nos nossos Caminhos Online. É um programa que nós desenvolvemos para a BMO a cada terça-feira sim, terça-feira não, conversando a respeito de tendências da área do out of home, da comunicação, digamos, fora de casa. Hoje nós temos dois convidados muito especiais e a conversa vai ser boa. Então nós vamos falar com a Violeta Kertz Noia, que é presidente da Ótima. Bem-vinda, Violeta. Obrigada, Geraldo. E vamos falar também com o Eduardo Alvarenga, que é CEO da Elemídia. Bem-vindo, Edu. Obrigado, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. Então, poder receber vocês dois aqui é muito bom. E muito bom pelo que vocês representam, né? A Elemídia sempre foi muito forte na questão da mídia digital. Ela conseguiu montar uma rede moderna, dinâmica e, digamos, muito expressiva, percebida como, digamos, moderna e com ótima, digamos, penetração de mercado como um todo. E a Ótima também, que deve ter um pouco mais de um ano, né, Violeta? 2 anos agora. 2 anos já. Mas a Ótima está revolucionando o nosso mercado, porque nós, enquanto associação, nós vimos, digamos, focado tipicamente só na parte digital, mas essa parte digital, por mais que o mundo caminhe para o lado digital, ela tinha uma limitação de não, digamos, falar com todo o potencial da mídia out of home como um todo. E vocês, principalmente, a partir da entrada de São Paulo, a partir da entrada do mobiliário urbano em São Paulo, estão fazendo com que o mercado enxergue o potencial do out of home muito maior do que vinha sendo percebido. Isso é muito bom, né? É bom para todo mundo, né? Então, eu queria começar com você, Violeta, comentando como é que você vê, digamos, o potencial da mídia out of home como um todo aqui no Brasil, potencial do ponto de vista publicitário, né? E que caminhos você imagina que esse, digamos, nosso segmento pode alcançar um patamar melhor do que já está? Olha, eu vejo com potencial altíssimo. Hoje o share de mídia exterior no Brasil é 4% e a gente estava até discutindo aqui um pouco antes. Existe algumas diversidades, mas no mundo, de uma forma geral, uma métrica média que a gente conhece de mundo é 9%. Tem lugares como Paris, que é 15%, o mercado asiático, que também está nessa faixa. Existe então, eu acredito muito, a penetração de mídia exterior é muito alta. Hoje, quando a gente olha São Paulo, a cidade de São Paulo, a penetração de mídia exterior, quando a gente pega dados, por exemplo, do TGI, do percentual de pessoas que observaram anúncios em mídia exterior nos últimos 7 dias, esse grau de penetração é de 75%. Ele só perde da líder de TV aberta. Então, os números são muito expressivos. A mídia exterior tem um potencial de gerar muito resultado para os anunciantes e hoje ainda é muito pouco explorada no Brasil, né? Com a chegada da Ótima, na verdade, assim, eu tenho muito orgulho que a Ótima foi uma das responsáveis do retorno da mídia exterior de uma forma responsável em São Paulo. Então, depois de tantos anos de lei de cidade limpa, a Ótima trouxe para a cidade de São Paulo a mídia exterior associado a uma prestação de serviço. Então, a gente presta com os abrigos de ônibus um serviço para a população. O nosso contrato é o maior do mundo, né? São 6.500, tudo em São Paulo é gigantesco. São 6.500 pontos de ônibus, o segundo maior é na China, em Pequim, que são 6.000. E com esse market share que a gente falou de 4%, tem um potencial muito grande de crescimento. E como é que a gente espera chegar nesse crescimento? Com inovação. Então, o que a gente fez desde o primeiro dia de empresa, a gente não colocou qualquer abrigo na rua, a gente colocou os melhores materiais que existem no mundo, vidro, Ascortem. Nossa mídia não é apenas uma mídia estática, né? Nós fomos a primeira empresa da América Latina a colocar um painel digital out of home. Então, hoje nós temos um circuito premium e tivemos o caso, por exemplo, do Google, que fez uma concorrência internacional e escolheu a nossa plataforma em São Paulo, da Ótima, para digitalizar a cidade e para ter quase uma extensão do produto do Google com a gente. Então, o Google ficou 4 meses no ar com a Ótima, com exclusividade de nossos painéis digitais. Então, isso mostra muito a convergência de mídias. Então, a Ótima é muito mais do que uma empresa de mídia exterior, é uma plataforma de mídia. Eu vejo muita convergência entre essa mídia estática e digital. Então, puxando esse assunto para você, Edu, eu perguntei para ela a respeito de como vê o potencial de crescimento dessa mídia, mas ela chamou também a atenção para o potencial de sinergia com outras mídias. Pode ser tanto com a parte digital, como poderia ser, inclusive, com a própria televisão, que é, digamos, o meio de maior penetração pelo país, né? Como vocês
da Elemídia, que também construíram uma rede muito forte, me parece, basicamente começando num conceito mais próximo de B2B, mas agora até, pelo que eu ouvi, que vão ampliar para outros prédios, não só comerciais, né? Foi o que me disseram. Como é que você enxerga esse desafio de crescer o share e como, digamos, classifica o nosso potencial, da indústria do out of home, de poder, digamos, combinar bem com outras mídias e, nesse sentido, ser mais eficaz na entrega que a gente oferece para os anunciantes e agências? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que realmente, assim como a Violeta disse, nosso share hoje ele é muito baixo, dada a penetração que os meios oferecem aos anunciantes. Então, a gente está aqui junto na mesma briga. Quer dizer, é uma briga saudável, lógico, uma briga positiva, uma briga que a gente comprova com resultado, com pesquisa, que eu acho que é um movimento que a indústria vem fazendo, que eu acho que é um movimento fundamental de buscar os resultados, quer dizer, buscar mostrar para o anunciante métricas. Eu sei que a Ótima está num projeto importante, a gente também está num processo de amadurecimento da ferramenta e com o objetivo de oferecer informação para que o cliente tome a decisão de maneira embasada, enfim, e eu acho que esse que é um movimento saudável do setor. Falando sobre a convergência de mídia, essa história de o digital conversar com o out of home, a gente vê no mundo um movimento super importante que é realmente o digital out of home e o out of home fazendo negócios junto com o digital, fomentando negócios junto com o digital. Então a gente vê mesmo em países em que a penetração do online tem crescido em velocidades enormes, o digital cresce junto. Isso é um recado que mostra a convergência entre os dois meios. A gente na Elemídia busca parceria com os principais players do setor. A gente tem conversa, a gente tem um projeto com o Twitter, em que a gente foi a primeira empresa de digital out of home no mundo a oferecer os conteúdos do Twitter em tempo real na nossa rede. A gente só consegue isso com uma plataforma digital, então a gente fez esse projeto junto com o Twitter. A gente procura outros players, a gente tem conversado muito com empresas que oferecem rede social, a gente teve uma conversa com o Facebook, a gente vem olhando para esse mercado com muito entusiasmo, porque a gente pode sim ser a rede social da vida real, né? Quer dizer, de você... A mídia social na rua, digamos, nesse conceito. Na rua, exatamente, na rua. Então eu enxergo com bons olhos essa sinergia entre operações digitais e principalmente o digital out of home, como a Violeta citou na plataforma digital da Ótima. Eu acho que a gente vive um momento da Elemídia muito positivo, né? A gente vem encontrando, dado esse desafio, acho que você tem razão quando você disse que faltava uma plataforma na rua para compor o mix, etc. e tal. A gente olha com bons olhos a entrada dos players como JCDecaux, como Ótima, que vem oferecendo um produto robusto, consistente, embasados, enfim, isso é a melhor das notícias para a gente. A gente entende que a gente tem um papel que é bem definido por sermos uma plataforma digital, em falar com audiência qualificada, principalmente no Brasil inteiro. Então, é assim que eu enxergo com entusiasmo esse movimento, acredito na sinergia com as plataformas digitais e a gente vem praticando isso no nosso dia a dia. Agora, deixa eu começar essa pergunta por você, Edu. Hoje, o nosso programa ele é bastante assistido, quer dizer, bastante a gente torce, né? Não tem toda a certeza, Sim, mas tem uma certa audiência junto a segmento, digamos, desse mercado publicitário, mercado anunciante, né? Hoje, do ponto de vista dessas empresas que, digamos, veiculam publicidade, né? Qual você acredita que é o principal argumento que a nossa indústria do out of home tem para atrair anunciantes para o nosso setor? Eu acho que o principal argumento é a mudança no comportamento e no consumo de mídia que hoje existe no setor. Quer dizer, as pessoas realmente consomem, estão migrando as plataformas e consumindo mídia de uma maneira diferente. Está difícil falar com quem interessa. Está muito difícil, né, para as marcas falarem com seus targets. Porque muito o que está acontecendo, de uma maneira absolutamente simplória, mas o que está acontecendo, o controle remoto está saindo da mão do veículo e indo para a mão do consumidor. O consumidor escolhe aquilo que ele vai assistir. Isso não só na mídia, na verdade o consumidor tomou posse em tudo, né? De uma maneira geral, vai do consumo de entretenimento, etc. e tal, até o consumo de uma mídia, né? Então, a gente enxerga que o out of home nesse sentido
está muito bem posicionado, porque a gente está onde as pessoas estão cada vez de fato mais fora de suas casas, e a gente tem um formato em que a gente controla a exibição. Então eu acho que esse é o principal. Lógico, isso traz uma responsabilidade muito grande para o tipo de conteúdo que você veicula, para o tipo de informação que você oferece, mas essa permanência do controle do que é exibido nas mãos do veículo, eu acho que é uma fortaleza do setor. Quer dizer, uma garantia de preservação do conteúdo desenvolvido pela mídia nesse sentido, né? Digamos, ter conteúdo específico para distribuir e para interagir com a população como um todo. Eu acho que é mais que isso, né? Eu acho que assim, a gente tem, além, obviamente, do conteúdo que passa da responsabilidade, viu? Você vai assistir o que a gente quer que você assista. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a mão do veículo. Mas, em contraponto, a gente, no final, tem o controle sobre o que ele vai assistir. Acho que é esse o ponto. E, obviamente, a gente tem as plataformas instaladas em meios em que a interrupção já acontece. Ela já está lá, a pessoa já está esperando num ponto de ônibus, ela já está esperando dentro de um elevador, está esperando numa fila do supermercado. Então, essa situação faz com que ela aceite a interrupção, consequentemente, aceite a mídia. Então, eu acho que essa é a grande fortaleza do nosso negócio. Você está interrompido, eu te ofereço mídia, você aceita. Tá. Então, Não, é interessante. Como é que você vê essa questão, Violeta? Porque o Eduardo Alvarenga, da LM Mídia, ele comenta essa questão de um ponto de vista também interessante, pelo fato, principalmente da área do digital, de poder falar com segmentos específicos. A gente trabalha, por vezes, num conceito que é como se a mídia digital out of home entrasse no mood das pessoas. Quer dizer, se você quer falar com alguém que está numa academia, numa universidade, num bar, você consegue entrar naquele ambiente. No caso de vocês, da Ótima, vocês têm, digamos, a pegada de vocês é maior, né? Vocês têm uma cidade como São Paulo, com mais de 6.000 pontos que você colocou, então, digamos, o conceito de massa é mais forte, né? Mas eu também consigo segmentar. Então, a gente tem toda uma lógica de vendas na Ótima, que são os roteiros segmentados. Então, por exemplo, uma marca como a Michael Kors, que entrou em contato com a gente diretamente de Milão. É de beleza? Não, é de luxo, marca de luxo, que tem acessórios. Então, por exemplo, estava fazendo propaganda de uma bolsa caríssima. E só queria um roteiro luxo para um público extremamente direcionado. Então, nós temos um roteiro chamado Luxo, que são 100 pontos e que são pontos super estratégicos de São Paulo. Então, eu vou pegar a Vila Nova Conceição, vou pegar um ponto entre a JK e a Faria Lima, em frente ao Shopping Guatemi. Então, nós conseguimos ter uma inteligência para o anunciante de acordo com a estratégia dele. Então, por exemplo, uma empresa de bens de consumo quer lançar um sabonete novo, eu consigo estar perto dos supermercados e das farmácias. Se é só um remédio, eu consigo estar. Você tem um circuito assim também. Eu tenho circuitos segmentados. Eu tenho o circuito luxo, eu tenho o circuito beleza e saúde, eu tenho o circuito shopping center, supermercado. E esses circuitos, por exemplo, você já usa ferramenta de geoprocessamento para indicar exatamente essa proximidade de farmácia, de banco, esse tipo de coisa? Como é que funciona isso? Sim, nós temos o GeoFusion, né? Então, nós plotamos todos os nossos pontos dentro do GeoFusion e aí a gente cruza com dados demográficos e a gente consegue dar para o anunciante o maior resultado possível dentro daquela estratégia. Então, se a estratégia é bloquear todos os principais supermercados de São Paulo, a gente tem todos os principais supermercados plotados na ferramenta, a gente cruza com os nossos pontos e consegue ser extremamente cirúrgico para o resultado do anunciante. E nossa mídia tem uma grande vantagem, que não tem essa questão de pegar um controle remoto e ligar e a pessoa ser impactada ou não ser impactada. Que é isso que o Edu estava falando, quando você sai na rua, do espectador ou do usuário diferente, porque ele está mais disponível, né? E você sai na rua, você é impactado. Você não vai fechar o olho, né? Você está passando de carro, você está passando andando, você termina sendo impactado e os dados, como o Edu mesmo colocou, as pessoas, quando a gente conversa com os anunciantes, eles até se assustam. Né? Mas a gente passa, em média, no mínimo 11 horas por dia fora de casa. A gente acorda cedo para trabalhar, vai almoçar, vai para a academia, vai levar um filho na escola, então a gente está sempre circulando. Então, essa mídia out of home, ela acaba tendo mais acesso às pessoas do que outras mídias. A penetração é muito alta. Agora, puxando para o lado, digamos, aonde vocês
por natureza, chegaram pelo mobiliário urbano, e nós estamos falando hoje de um conceito maior do out of home como um todo, a gente sabe que no exterior, a presença do out of home, vocês citaram a participação, mas é muito comum no passado, que eles faziam pelo casamento de televisão com out of home, ou seja, digamos, a frequência, a continuidade da campanha, eles vão conseguir através do out of home, que na televisão sairia, em geral, muito caro, né? Mas agora também com essa possibilidade de extensão do digital. Você comentou o exemplo do Google, acho que era aquele que usava para o YouTube, não é isso? O Google usou, o Google fez várias campanhas. Ele teve exclusividade com a gente, nossos 30 painéis digitais, para passar conteúdo Google. Durante um tempo, eles usaram com canais do YouTube para tirar selfie com usuários, porque o nosso digital também tem a possibilidade de interação. Então, se o usuário quer ir lá, tem os personagens do YouTube passando, eles conseguem tirar uma selfie e mandar imediatamente para um fanpage e curtir, tem inúmeras possibilidades. E, além disso, um dos cases que a gente tem muito emblemáticos foi o YouTube, né, que é o símbolo da plataforma online, escolheu a nossa plataforma Out of Home para aumentar a audiência nos canais. Esse caso então, eles dominaram a cidade de São Paulo. Então, eles fizeram, por exemplo, 750 faces por várias semanas e tinham uma sensação de domínio total da cidade. Esse caso do YouTube, né, já que vocês dois fizeram comercial, vou fazer também. Entre a pesquisa que a gente faz na Singular do PMV, foi um dos casos citados, que as pessoas citavam o momento do casamento do offline com o online, dando um exemplo disso, né? Você, Edu, você também tem tem exemplos desse casamento da mídia out of home com outros meios, né? O que você pode comentar dessa área, assim? Eu acho que a gente tem uma conversa importante, tem um projeto importante com o próprio Google, enfim, a gente... Mas eu dou um passo atrás, eu acho que mais importante do que as plataformas que estão aí, eu acho que o cliente pode se beneficiar disso. Quer dizer, o YouTube é muito legal fazer um movimento com os meios de out of home aqui representados, é super legal, enfim, mostra a força, quer dizer, poxa, um YouTube, teoricamente, né, fazer uma ação de out of home, significa que de fato a gente contribui para essa dobradinha, né? Mas o mais interessante é quando o cliente entende esse potencial e faz ações para ele. Ele tem que entender, quer dizer, e a gente vê que quando esse cliente enxerga esta oportunidade, o potencial é ainda maior do que simplesmente uma oportunidade entre veículos, né? Porque a internet ela é porosa, né? Quer dizer, ela pode se dar no site do próprio cliente, ela pode se dar na rede social, ela pode se dar no YouTube. Então, quando o cliente se apropria dessa tese e faz uma ação, enfim, olhando ao potencial desses dois meios, aí é mais fantástico ainda do que, por simplesmente, um veículo, né? Então, a gente tem alguns casos bem interessantes, que eu me lembro agora, que me vem à cabeça. A gente tem um caso Bom, o YouTube acho que é um bom caso. Enfim, agora, para te dizer exatamente os números... Não tem problema, não precisa do número, é mais para comentar sobre o conceito e, digamos, o potencial daí decorrido. Hoje, digamos, do ponto de vista do mercado, puxando essa pergunta primeiro para você, Violeta, do ponto de vista do mercado, dá para dizer que as agências estão mais receptivas a campanhas e a programação da mídia out of home, ou tem agência ainda um pouco mais retraída, que, digamos, o problema é de penetração, é entrar em todas as agências possíveis, ou de share, de crescer a participação? Então, existe uma diferença. Tem agências que já estão no mood de criar. O que acontece é o seguinte, os criativos são muito novos. E a gente ficou no Brasil, né, com há muitos anos de lei de cidade limpa em São Paulo. Então, muitas empresas e agências falavam, se eu não tenho no meu quintal, então não faz sentido fazer uma criação... Até mesmo econômica, né? Não justifica gastar aquilo se não vai ter São Paulo para veicular a peça. Exatamente. Então, muitas agências até desmobilizaram as equipes que faziam programação e criação de mídia exterior. Então, esse retorno de São Paulo gerou um burburinho forte no mercado e as agências aos poucos estão voltando. Então, nós já temos cases ótimos de empresas que criaram, por exemplo, esse do YouTube foi
foi uma mídia que conversou muito com a Out of Home em termos de tamanho, de qualidade da mídia. E hoje ainda temos algumas agências que usam a mídia exterior como um complemento irrelevante de uma campanha grande. Então, pega uma peça que seria de revista, imprime e coloca na mídia exterior. A gente fica triste quando vê isso, porque a gente quer que o anunciante tenha muito resultado. Então, quando você pega uma mídia de revista e coloca na mídia exterior e que a letra fica pequena, que não chama tanta atenção do anunciante. Eu estava falando na semana passada com a vice-presidente de marketing, uma grande empresa, e ela estava me contando que antes de vir para o Brasil, ela estava no México. E que no México, ela trabalhou 2 anos com campanhas que eram só mídia exterior. E que foi as campanhas na vida dela que mais impactaram no market share da marca. Que foi muito forte, mas foram campanhas totalmente pensadas para a mídia exterior. Para a linguagem adequada. E aqui no Brasil, em casos similares, quando a campanha é um complemento e que pega uma mídia de jornal e revista e coloca na rua, não é a mesma coisa. Então, a gente até fez um case que chamou muita atenção, que foi o Volta Mari, que a própria Ótima criou. Sim, eu não sei se você lembra que estava escrito Mari, volta para mim, eu te amo, Mozi, com as letras já, com todo um pensamento de formato de mídia exterior. E chamou tanta atenção que a gente contratou o Datafolha e mediu uma semana depois da campanha, e a gente teve um recall praticamente mais alto do que a média de todas as maiores recalls de TV, do ano de 2013, de janeiro a agosto. A gente só ficou atrás de Casas Bahia. Então, foi um resultado muito significativo, ficamos mais alto de recall de grandes marcas. E foi uma campanha pensada para o meio. Então, a gente sabe que nossa mídia dá muito resultado. E a gente quer cada vez mais. A gente estava até conversando com o Edu há um tempo atrás, e trocando ideias para gerar mais prêmios para os criativos e cada vez mais incentivar as agências a entrar no mood de criar campanhas pensadas para a mídia exterior, que isso faz muita diferença no resultado do anunciante, a gente vai ter que avançar por aí. Mas nós temos muitas novidades no mercado, então me parece que primeiro a gente tem que consolidar, deixar claro, esse faz isso, esse faz aquilo, para daí soltar. Mas eu queria ouvir o Edu falando sobre isso. Tem um ponto, acho que é importante, que eu gostaria de dividir com vocês. Eu tenho um ponto de atenção em relação à mensuração do nosso veículo através dos meios digitais. Eu acho que, de fato, a gente é um drive to web, um drive to mobile inexorável. É óbvio, você está ali dentro do elevador ou você está diante de um abrigo, o seu dispositivo para você continuar a conversa mais próximo é o mobile, sem dúvida nenhuma. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente já fez iniciativas com SMS, com QR Code, a gente já testa o beacon, a gente está de olho em novas tecnologias que aproximem a LMedia cada vez mais da sua audiência. O ponto importante em dizer é o seguinte, achar que você colocar uma URL num dispositivo da Ótima ou num dispositivo da LMedia e achar que a mensuração vai se dar através da URL é um erro. Porque esse é um meio que tem uma tremenda força de awareness, mas ele não indica o caminho. Achar que você precisa dar um caminho digital para o consumidor chegar até o produto, eu acho que é um erro. Entendeu? O que acontece? Você vai fazer um anúncio de um automóvel nas telas da LMedia, né? E da Ótima. Você faz lá o anúncio. Muito bem. Você não precisa, se aquele anúncio for bom o suficiente para despertar a atenção do consumidor, ele vai achar o caminho. Ele vai digitar no Google, ele vai digitar no Facebook, ele vai buscar o próprio site da montadora. O que é importante, o que a gente faz é iniciar conversas como ninguém. Porque eu acho que é esse o papel do Out of Home, é iniciar conversas, né? A internet, como um potencial de continuar a conversa, de você analisar em detalhes aquele produto, é incomparável. Esse é o meio para você criar uma relação pessoal com aquele produto. Mas o iniciador de conversa, eu brinco que é o você sabia. Você sabia que a determinada montadora tem um novo veículo? Você sabia que eu tenho um novo produto a oferecer? E aí, obviamente, o consumidor encontra o seu caminho. A gente percebe que a mensuração fica distorcida quando a gente tenta fazer através do dispositivo de uma URL, um QR Code. Como se, digamos, não que não seja importante, mas como se o ROI fosse a única maneira de julgar o desempenho de comunicação. Quer dizer, você poder dar resultado de vendas, de comunicação, etc., é importante, mas na prática você fala com muitos
né? E alguns, evidentemente, vai gerar aquela compra. Mas não quer dizer que os outros que não gerou a compra, aquilo não funcionou, porque pode ser amanhã, depois da manhã e por aí vai. Se eu entendi, Edu, não é que não gerou a compra, mas é que não gerou a compra naquele canal, daquele QR Code. Você não mensurou porque exatamente. Porque pode ter entrado por diversas... A gente teve, por exemplo, campanhas... É muito importante essa continuação da conversa. Então, por exemplo, o nosso ponto, eu incentivo muitos clientes a trabalhar, por exemplo, com realidade aumentada, que é pegar, tirar foto. A gente tem um aplicativo que é o AR.on, e aí você consegue só apontar o celular para a nossa mídia estática e o consumidor continua conversando com a mídia no celular. Então, ele pode clicar, comprar o ingresso de um filme. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha de um filme e aí ele apertava via o trailer do filme e já direcionava para ingresso.com e comprava o ingresso na hora. Isso é muito bacana porque gera uma interatividade do consumidor com aquela marca naquele momento. Mas não é só aquele clique que vai mensurar o resultado da campanha. Esse que o Edu falou. Muitos vão fazer isso e vai gerar uma interatividade. Então, aquela marca está gerando uma experiência diferente para o consumidor. Mas vão ter muitos que vão ver aquela placa ali e vão deixar para entrar em casa e vão entrar normalmente no ingresso.com, vão comprar o ingresso para aquele filme. Que ele começou a conversa na mídia, mas não necessariamente comprou ali no momento. Então, não é só aquela URL naquele momento que tem que medir o resultado da campanha. Esse o ponto. Isso é muito importante de dizer, porque a mensuração se torna distorcida se analisado pelo meio de uma URL ou de um QR Code. De novo, estou insistindo porque a gente percebe que esse é um ponto importante que a gente deve dividir com a audiência. Então, por exemplo, eu tenho exemplos práticos aqui. A gente tem um grande anunciante nosso, que é uma steakhouse, que a gente ofereceu uma oportunidade. Eles tinham um desafio, que é de segunda, terças e quartas, aumentar o fluxo das lojas, do happy hour principalmente. Então, eles nos deram esse desafio com mensuração, etc. e tal. A gente colocou uma pesquisa para avaliar o retorno. E a pesquisa, além de ter aumentado, teve um resultado que eu vou dividir com vocês, 66% das pessoas que assistiram à mídia foram a essa steakhouse depois de impactada. E aí o número que eu trago para a mesa, 37% foram no final de semana. Quer dizer, a gente acha que a gente tem essa capacidade... Tudo bem, a gente nasceu sob a bandeira da segmentação. Só que esse é um negócio que, se comprado como audiência, como volume, assim como você compra os meios tradicionais, você traz um consumidor que você nem estava esperando. Você transborda o teu desempenho, né? Quer dizer, você entrega o que está previsto, mas você tem uma amplitude que avança para outros objetivos. Então, quer dizer, 66% das pessoas foram às steakhouses indicadas nos elevadores, a mais próxima, né? Porque a gente tem essa capacidade de endereçamento. Então, você tem um elevador na Berrini, eu indico a steakhouse mais próxima desse elevador ou do supermercado, etc. e tal, mas esse cliente entendeu o potencial do meio, ele estava interessado na nossa audiência média, esse público AB, enfim, qualificado, tomador de decisão, no momento que ele toma a decisão, já supera aí já estamos próximo dos 20 milhões de pessoas toda semana. Então, assim, ele olhou isso como mídia e teve um benefício enorme, enfim, a gente está aí criando um projeto de longo prazo com esse cliente. Então, acho que é um ponto importante de dividir com a audiência. Tá bom. Eu quero muito agradecer a tua presença, Violeta, a tua presença também, Eduardo. Foi rápida a nossa conversa, mas eu acho que foi motivadora para quem está assistindo. Vocês deram uma ótima visão. Vocês são dois expoentes de uma indústria em ascensão. Ambos bons exemplos de uso moderno, atualizado. Acho isso extremamente positivo. E tenho certeza que quem está nos assistindo vai pensar sobre esse assunto e vai procurar vocês ou alguns dos nossos companheiros do setor. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui também. Então, eu queria só terminar essa gravação. Lembrar que nós estamos falando do Caminhos Online. Esse programa vai por ar uma terça sim, uma terça não. Então, você está assistindo agora, significa terça sim. Passada essa semana, na outra terça-feira, nós voltaremos. Eu quero agradecer também ao pessoal da Terra que nos recebe, ao pessoal da Sambatec que torna possível enviar o sinal, e todos os programas nossos, todo o arquivo está disponibilizado no nosso site, abmo.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.